Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, e na aula de hoje faremos uma revisão geral antes da AP2. Nessa revisão, eu quero apresentar a vocês os principais temas que costumam ser cobrados na AP2 e quero que vocês me digam, né, quais são as principais dificuldades, as principais limitações de vocês durante o processo de aprendizado. Vamos lá, boa aula. Vamos lá. MHC e resposta imune. Função do MHC. A principal função do MHC é apresentar fragmentos de proteínas, que são peptídeos, aos linfócitos T, um tipo de célula de defesa do organismo. Todo mundo sabe o que é linfócito T, né? Vocês sabem que dentro das nossas células nós temos a série branca e a série vermelha. A série branca são todas as células que atuam no sistema imunológico. A série vermelha são todas as células que conduzem nutrientes, tá? E a linfócito T e B são células que fazem parte da série branca, mas que são principalmente responsáveis pelo sistema de defesa na imunidade. Nós temos a imunidade primária e secundária. Os linfócitos T e linfócitos B fazem parte da imunidade secundária ou adaptativa. Tá? Esses peptídeos podem ser derivados de proteínas próprias do corpo ou de proteínas de agentes invasores. Como que ele funciona? Ele funciona em etapas, tá? A resposta imune funciona em etapas. Não é simplesmente você pisa o pé num objeto contaminado e já automaticamente o seu corpo desenvolve toxinas contra essas bactérias. Não é assim, não. Existem etapas. Eu vou dar um exemplo que costuma ser cobrado. Eles citam um exemplo de uma pessoa que cortou o pé e primeiro ficou vermelho, depois inchado e depois ficou com febre, para depois a pessoa ser levada a cura. Todo esse tempo acontecem várias reações naquele corpo. Vamos lá. Processamento de antígeno. As proteínas dentro da célula são quebradas em pequenos fragmentos. Isso acontece logo assim que o seu pé ou qualquer parte do seu corpo sofre uma lesão e o seu corpo, se houver contaminação naquele objeto causador da lesão, o seu corpo começa uma reação de combate àquele antígeno. Aí vocês me perguntam, o que é antígeno? Antígeno é qualquer substância que estimula uma reação de defesa, tá? Qualquer substância que entra no teu corpo estimula uma reação. Associação com moléculas de MHC. Esses peptídeos se ligam à molécula de MHC no retículo endoplasmático. Transporte para a superfície celular. O complexo MHC peptídeo é transportado para a superfície da célula. Reconhecimento pelos linfócitos T. Os linfócitos T, com receptores específicos para aquele complexo MHC peptídeo, reconhecem a célula e desencadeiam uma resposta imune. Voltando àquela história do corte do pé. Nas primeiras horas, seu pé fica vermelho, doído, e no dia seguinte amanhece inchado. No terceiro dia, você desenvolve febre. No quarto ou quinto dia, você já melhora. Isso se você tiver tomado a vacina antitetânica previamente. Se você não tiver tomado a vacina antitetânica previamente, é possível que você morra. Aí eu falo assim, professora, você morre assim? Sim. O tétano é uma das piores infecções que existe. Todos os seus músculos começam a reagir e a se contrair. Isso incluindo o músculo da respiração, músculo da fala, músculo dos batimentos cardíacos. Todos os músculos do seu corpo acabam entrando em confusão metabólica e você pode morrer se você não tomar vacina antitetânica. Se você tomar vacina antitetânica, a chance de você elevar seu corpo à cura logo assim que você desenvolve uma infecção é maior. A infecção, ela estimula o sistema imunológico a trabalhar. Então, de certa forma, a gente vai aprender ao longo dessa aula que o nosso corpo ele precisa entrar em contato com alguns agentes patogênicos para aprender a desenvolver uma resposta imune. Classes de MHC. E MHC são moléculas
sinalizadoras, que ficam dentro ou fora da célula. A gente vai aprender mais sobre isso. MHC de classe 1, presente em quase todas as células nucleadas, apresentam peptídeos derivados de proteínas intracelulares. São importantes para a apresentação de antígenos virais ou de células tumorais aos linfócitos TCD8, citotóxicos, que induzem a morte dessas células infectadas ou cancerosas. O linfócito citotóxico é aquele que elimina uma substância que mata as células que não são úteis ou as células com algum tipo de doença que pode nos prejudicar. Classe MHC de classe 2, expressas principalmente em células apresentadoras de antígenos, como macrófagos e células dendríticas. Apresentam peptídeos derivados de proteínas extracelulares ao linfócitos TCD4 auxiliares, que coordena a resposta imune. Espera aí que eu vou tirar o som do WhatsApp. Tá, vamos lá. Importância do MHC na resposta imune. Especificidade da resposta imune. O MHC garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos. Reconhecimento de células próprias e estranhas. Antígenos específicos, eu não coloquei nessa apresentação, mas depois eu vou colocar no grupo de vocês. Na verdade, eu já coloquei isso no grupo, mas eu vou depois colocar uma imagem. Cada antígeno tem um desenho, uma figurinha, sabe? Então, cada antígeno específico, ele só age de acordo com o local específico, com o seu epítope, tá? Então, cada antígeno só atua no seu epítope, que é o local específico onde esse antígeno atua na célula. De que forma? Imagine uma chave e uma fechadura. Então, o epítopo é como se fosse a fechadura e o antígeno é como se fosse a chave. Só entra no local específico. Especificidade da resposta imune. O MHC garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos, como eu falei anteriormente. Reconhecimento de células próprias e estranhas. Permite ao sistema imune distinguir entre as células próprias e as células infectadas ou tumorais. Ativação de diferentes tipos de linfócitos T. O MHC de classe 1 e 2 ativam diferentes subtipos de linfócitos T, desencadeando resposta imune adequada. Transplante de órgãos, isso é muito importante porque cobra muito, não só na prova do CEDERJ, como na prova de concurso. Como que o seu corpo reage? Quais são os grupos de células que reagem na questão do transplante? Para que o seu corpo, primeiro que cada célula de cada organismo, de cada ser humano, tem um tipo de haplótipo, que é um conjunto de moléculas específicas de cada indivíduo. Você só consegue fazer o transplante de órgão se o seu haplótipo for compatível com o haplótipo de outra pessoa. Às vezes, dentro de uma família, é possível que tenha haplótipos compatíveis, ou é possível que não tenha haplótipos compatíveis. Então, você precisa pedir órgãos de pessoas fora da sua família. Quando você vai ao médico, eles fazem uma série de exames de sangue, de histocompatibilidade, e a partir desse resultado é traçado um perfil de histocompatibilidade com outras pessoas. Quando esse perfil é encontrado, um perfil parecido, aí sim o órgão é doado. Por isso que algumas pessoas conseguem pular na fila de transplante e outras não. Então, eu ia falar um caso aqui, mas como eu vou botar isso no YouTube, eu não vou falar na opção, vou levar dinheiro para pagar a indenização do Faustão. Transporte, aliás, eu não estou falando mal dele, né? As pessoas, na época que o MC Marcinho faleceu, que é um cantor de ele tinha 45 anos.
Então as pessoas começaram a criticar por que Faustão, com 70 anos, conseguiu receber um órgão, coração, e esse MC Marcinho não. Porque o haplótipo do Faustão foi compatível com uma pessoa que estava na fila de espera e ele recebeu o órgão. Já o MC Marcinho, pelo menos foi o que foi divulgado, não conseguiu um haplótipo compatível a tempo de receber o transplante. É por isso que algumas pessoas conseguem transplante, outras não. Doenças relacionadas ao ômega 6. A diversidade genética do ômega 6 está associada a diversas doenças, como doenças autoimunes. O sistema imune pode atacar erroneamente as próprias células, causando doenças como diabetes tipo 1, artrite reumatoide. Além de diabetes tipo 1 e artrite reumatoide, existe ela, que é esclerose lateral amiotrófica, e dentre outras doenças. Suscetibilidade à infecção. Variação de ômega C pode influenciar a suscetibilidade a diferentes tipos de infecções. Ah, outra coisa. Além da artrite, da ELA e do diabetes tipo 1, existe também lúpus eritematoso, que a gente tem, as nossas células não reconhecem as células do nosso próprio corpo e acabam criando uma resposta imune contra as células sanguíneas, células da pele, células de vários órgãos. Por isso que muitas pessoas que têm lúpus, muitas mulheres, no caso, não podem ter filhos, porque o corpo entende aquele bebê como um parasita. Então, todo o seu corpo vai direcionar uma resposta imune eficiente contra aquele filhote, né, aquele feto, para que promova a perda, né, daquele bebê. Suscetibilidade a infecções. Variações do ômega C podem influenciar a suscetibilidade a diferentes tipos de infecções. Doenças alérgicas. O ômega C pode influenciar a resposta alérgica a determinado alergênio. Por exemplo, mais para frente a gente vai estudar sobre hipersensibilidade. A hipersensibilidade é diretamente ligada ao ômega C. Por quê? Ele manda uma resposta imune que faz com que o seu corpo não reconheça aquele antígeno que está entrando nele. Se for ingerido uma quantidade grande, não só ingerido, né? Porque tem algumas coisas que você simplesmente se encostar ou se aspirar um cheiro, um odor, já a resposta já desencadeia uma resposta imune direcionada. Processamento antigênico, antígeno ômega 6. Processamento de antígeno e sua apresentação no contexto do complexo principal de histocompatibilidade são etapas cruciais para o desencadeamento de resposta imune. É através desse mecanismo que o sistema imune reconhece substâncias estranhas como patógenos e inicia uma resposta para combatê-las. O processamento de antígeno consiste na fragmentação de proteínas em pequenos peptídeos. É como se você pegasse uma proteína inteira, batesse no processador e partisse aquelas proteínas em várias partes. Tá? Essas partes são totalmente separadas, não são liquidificadas, porque cada uma dessas partes vai gerar uma resposta imune e por isso que elas não podem ser liquidificadas. Existe uma estrutura dentro da nossa célula chamada proteassoma, que é onde uma sequência genética, um gene, entra nesse proteassoma e ele desmonta essas proteínas em vários pedaços. Esse processo ocorre de forma diferente para antígenos intracelulares e extracelulares e envolve diferentes classes de moléculas do MHC. As duas vias de processo principais de processamento. Via endógena, ou seja, existe uma via de processamento externa e interna. Por quê? Existe o MHC que fica do lado de fora da célula e o MHC que fica do lado de dentro da célula. Via endógena. Os antígenos, proteínas sintetizadas no interior da célula, como proteína viral ou proteína própria alterada, por exemplo, em células tumorais. MHC de classe 1. Processamento. As proteínas são degradadas no proteassoma, que é aquele negócio que eu falei para vocês que processa as proteínas, fazem vários pedacinhos de proteína, mas não liquidifica, ou seja, não vira uma massa compacta, não vira um líquido compacto. E essas proteínas ficam pedaçudas e elas têm uma função nesse pedaço. E os peptídeos resultantes são transportados para o retículo endoplasmático, onde se associam as moléculas de MHC de classe 1. Apresentação. O complexo MHC de classe 1, peptídeo,
é transportado para a superfície celular, onde será reconhecido por linfócitos TCD8, citotóxicos. As duas vias de processamento. Via exógena é aquele negócio que eu falei para vocês. O MHC de classe 2 fica do lado de fora e o MHC de classe 1 fica do lado de dentro. Antígenos, proteínas extracelulares com bactérias, toxinas e proteínas de outros organismos. Molécula de MHC, MHC de classe 2. Eu já falei para vocês que ela fica do lado de fora. Processamento. As proteínas são internalizadas pelas células através de fagocitose e pinocitose, degradada nos lisossomos, e os peptídeos resultantes se associam às moléculas de MHC de classe 2. Apresentação. O complexo de MHC de classe 2 peptídeo é transportado para a superfície celular, onde será reconhecido por linfócitos CCD4, linfócitos auxiliares. Importância do processamento de antígeno MHC. Olha, especificidade da resposta imune. Garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos, evitando reações autoimunes. Quando o sistema imunológico está funcionando direitinho, ele manda uma resposta imune para o local exato. Quando o gene que condiciona a produção de células da resposta imune é alterado, que é o gene RAS1 e RAS2, que produz linfócito T e B, ele, e dentre outras funções especificamente, ele há um erro nesse processamento. Então, acaba a resposta imune não sendo direcionada. Ativação de diferentes tipos de linfócitos T. A apresentação do antígeno no contexto do MHC de classe 1 e 2 ativa diferentes subtipos de linfócitos T, desencadeando respostas imunes adequadas. Vigilância imunológica. Permite ao sistema imune identificar e eliminar células infectadas e tumorais. Isso aqui é muito interessante, que as células NK, ela tem a função... Lembra aquele videozinho que eu mandei para vocês do grupo? É bem antigo esse vídeo, mas ainda tem alguns conceitos corretos. O vídeo fala sobre a capacidade que algumas células têm de marcar as células que devem ser eliminadas, e a célula NK vai destruindo essas células tumorais. É como se todo o nosso corpo passasse várias vezes ao dia por um controle de qualidade. Quando uma célula se reproduz em quantidade maior do que deve, ela é marcada para ser destruída. Por quê? Porque ela vai ocupar espaço que não deve, e essa ocupação vai interferir no funcionamento normal do órgão, e isso prejudica o nosso corpo como um todo. Então, é necessário uma vigilância imunológica para evitar que essas células de defesa, essas células tumorais se reproduzem. O nosso corpo todo dia libera umas células tumorais. Porém, se o nosso sistema imunológico estiver ativado, estiver bom, essas células tumorais são destruídas, tá? Por quê? Porque as células tumorais, você já deve ter estudado isso em genética, ocorre por erros de transcrição do DNA. E o nosso corpo transcreve o DNA o tempo inteiro. Então, algum momento vai ocorrer um erro a ponto de fazer com que essas células se reproduzam em quantidade maior. Se o nosso sistema imunológico estiver bom, as nossas células vão lá e mata tudo. Fatores que influenciam o processamento de antígeno. Natureza do antígeno. A estrutura e a composição do antígeno podem influenciar a eficiência do processamento. Tipo celular. Diferentes tipos de células apresentam diferentes capacidades de processamento de antígenos. Moléculas coestimuladoras. Além do reconhecimento do complexo MHC, a presença de moléculas coestimuladoras é essencial para a ativação completa do linfócito T. Estrutura e funcionamento de TCRs. TCR. Quem que é TCR? TCR é um tipo de linfócito já ativado. A estrutura do TCR é um heterodímero, composto por duas cadeias polipeptídicas, geralmente alfa e beta, embora exista também TCRs gama e ciclo. Cada cadeia possui uma região variável e uma região constante. Reconhecimento. A região variável de TCR é responsável pelo reconhecimento específico do complexo MHC peptídico. Essa interação é extremamente precisa e garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos. Sinalização. Quando o TCR reconhece seu antígeno específico,
Ele desencadeia uma cascata de sinalização intracelular que leva à ativação de célula T e ao desenvolvimento de uma resposta imune. Tipo de TCR e suas funções. TCR alfa e beta. A maioria das células T expressas por TCR alfa e beta, essas células são responsáveis pela maior parte da resposta imune adaptativa, reconhecendo antígenos apresentados com molécula de MHC de classe 1 e 2. TCR gama e sigma. As células T que expressam TCR gama e sigma são menos numerosas, eu acho que é assim, Holanda, não sei, e possuem um repertório de reconhecimento mais limitado. Elas desempenham um papel importante na imunidade inata e podem reconhecer antígenos não processados por MHC. Importante TCR na resposta imune e especificidade. O TCR garante que a resposta imune seja direcionada quanto a antígenos específicos, evitando reações autoimunes. Diversidade. A grande diversidade de TCR permite que o sistema imune reconheça uma vasta gama de antígenos. Ativação de células T. O reconhecimento de antígenos pelo TCR é o primeiro passo para a ativação de células T e desenvolvimento de uma resposta imune efetiva. TCR e as doenças. Eu falei para vocês sobre doenças, né? Doenças autoimunes. Em doenças autoimunes, os linfócitos T podem reconhecer erroneamente antígenos próprios, desencadeando uma resposta imune contra os próprios tecidos. É o que eu falei para vocês daquelas doenças, né? Câncer. As células tumorais podem expressar antígenos que são reconhecidos por linfócitos T. A imunoterapia pelas células T pode ser utilizada para estimular o sistema imune a combater o câncer. Isso é muito interessante. Estou fazendo um curso do Instituto Butantan falando sobre isso. Esse curso ou essa linha de pesquisa fala que se você aumentar a quantidade de células T, essas células T podem reconhecer com mais facilidade a presença de células tumorais. Por exemplo, imagine que você está numa guerra e se você sabe que o seu inimigo tem 10 mil combatentes, para ter certeza para aumentar, né, a possibilidade de vencer, você tem que botar pelo menos o dobro, 20 mil combatentes do seu exército, no mínimo. Então, o seu corpo pode ser, essa quantidade de linfócitos T pode ser estimulada e aumentada, sendo mais eficiente do que uma quimioterapia, por exemplo. Transplantes. A incompatibilidade entre TCR do doador e do receptor pode levar à rejeição de órgão transplantado. Os linfócitos podem não reconhecer aquele órgão, desencadeando uma morte do órgão recebido. Isso também pode causar insuficiência, né? E a pessoa pode morrer de qualquer forma. Etapas de ativação da célula T. São 4. Reconhecimento do antígeno. O receptor de célula T reconhece especificamente o complexo formado por peptídeo antigênico apresentado por uma molécula de MHC na superfície de uma célula apresentadora de antígeno. Essa interação é a chave para a ativação de célula T, pois garante que a resposta imune seja direcionada contra antígeno específico. 2. Coestimulação. Além do reconhecimento do antígeno, são necessários sinais coestimulatórios para a completa ativação de célula T. Molécula coestimulatória com B7, um tipo de vitamina. Expressa na PC e CD28, expressa na célula T. Interagem e fornecem um segundo sinal que garante que a célula T seja ativada apenas quando a presença de um antígeno é confirmada. Na verdade, são 3, né? Eu falei que são 4, mas são 3. Ah, tá. São 4 porque a terceira etapa tem 2 etapas. Sinalização intracelular. A ligação de TCR ao complexo MHC-peptídeo e a interação das moléculas coestimulatórias desencadeia uma cascata de sinalização intracelular da célula T. Essa sinalização leva à ativação de diversos genes, incluindo aqueles que codificam para fatores de transcrição, que induzem a proliferação e diferenciação de célula T. Consequência da ativação da célula T. A ativação da célula T leva a diversas consequências importantes. Proliferação de célula T ativada se divide rapidamente, gerando um grande número de células T filhas específicas para o antígeno.
Diferenciação. As células T filhas se diferenciam em diferentes subtipos, cada um com funções específicas. Células T auxiliares coordenam a resposta imune, ativando outras células imunes, como macrófagos e células B. Células T citotóxicas destruem células infectadas por vírus ou células tumorais. Células T de memória permanecem no organismo por longos períodos, permitindo uma resposta imune mais rápida e eficaz em caso de uma reinfecção. Falhas na ativação de célula T pode levar a imunossupressão, aumento da suscetibilidade de infecções, doenças autoimunes, tudo ataca a doença autoimune, ataca o sistema imune contra os próprios tecidos, câncer, dificuldade em eliminar células tumorais. Resumindo tudo, a ativação da célula T é um processamento complexo e altamente regulado que envolve interação entre TCR, complexo MHC peptídeo e moléculas coestimuladoras. Esse processo é essencial para o desencadeamento de resposta imune adaptativa e a proteção do organismo contra patógenos. Eu vou parar essa parte da aula aqui e vou continuar na outra parte, ativação de linfócitos B.